Bom, eu não posso deixar o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, esperando aqui, mesmo porque é uma autoridade importante do país, é um amigo e o governador teve que colocar... E ver se separa o trecho certo aí, o Garrafa. Porque fazer errado é ter que fazer 4, 5 vezes. Por gentileza, o Garrafa é a maior revelação do rádio e da televisão, mas de vez em quando erra como todos nós. Aliás, eu erro muito mais do que ele. Governador, não tem mais espaço para erro, né? Quando o senhor toma a decisão de decretar lockdown no Distrito Federal, porque não tem jeito, né? Não tem como. Datena, nós vínhamos aí acompanhando esse aumento já há algum tempo da pandemia, nossos técnicos da Secretaria de Saúde, nosso pessoal todo, e a gente vinha ampliando semana a semana a quantidade de leitos, mas nós tivemos uma aceleração muito forte do índice de transmissão nesses últimos 15 dias, o que nos obrigou a decretar o lockdown, até que para reorganizar o nosso sistema de saúde. Esse nosso lockdown, ele é um lockdown parcial, nós vamos mantê-lo pelo prazo de 15 dias e a gente tem uma expectativa de começar a reabrir com a reabertura dos leitos de UTI que nós estamos fazendo de forma emergencial. Nós já conseguimos para essa semana mais de 100 leitos de UTI, até a próxima semana serão mais 221 leitos de UTI, estamos contratando mais 2 hospitais de campanha, com 100 leitos cada um deles, isso vai nos dar um determinado conforto. Aliado a isso, Datena, nós tivemos também aqui na região do entorno do Distrito Federal um agravamento muito forte da transmissão da Covid. E na região do entorno do Distrito Federal, que são cidades de Goiás e Minas Gerais e até mesmo do oeste da Bahia, não existe uma estrutura hospitalar. Então, todo esse pessoal ele é atendido aqui no Distrito Federal. Para que você tenha uma ideia desse número, nós tivemos um aumento que era em torno de 5% a 6% de ocupação de pessoas do entorno, nós chegamos a 25% de ocupação das nossas UTIs com pessoas de fora da cidade. E nós temos que atender, são todos brasileiros, o sistema é único de saúde, nós temos que cuidar de ampliar a nossa rede hospitalar para atender toda a população. Olha, o senhor decreta um lockdown parcial, o senhor vai explicar o que é o lockdown parcial, e mesmo assim é criticado por isso, e muita gente quer que revogue o lockdown, que é uma coisa natural até, porque o país economicamente está quebrado. Essa é a grande realidade. A situação de quase todo mundo é lamentável, muito triste, como aliás é o caso da economia mundial, né? Só que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o cara tem 8 mil de auxílio emergencial, aqui a gente tem 250. As realidades são bem diferentes, as economias são bem diferentes. Apesar dos protestos, o senhor mantém o lockdown. Haverá dividendos políticos em relação a isso, mas não tem outra forma de se manter a situação, é isso? É exatamente isso, Datena. A gente sabe a situação da economia, existia um movimento de retomada. Nós sempre alertamos para as pessoas que evitassem tumultos, aglomerações, festas clandestinas, utilizassem máscaras, mantivessem o distanciamento social, e nós sabemos, você bem sabe, que nada disso aconteceu. Nós tivemos as festas de final de ano, carnaval, todo mundo se aglomerando, aumentou o índice de transmissão e a situação que nós chegamos é essa. Nós estamos aqui, implementamos mais um programa de atendimento às empresas através do Banco Regional de Brasília, disponibilizamos 2,5 bilhões de reais para que essas empresas que tiveram seu fechamento tenham acesso a recursos e possam prorrogar, inclusive, as dívidas anteriores. Então, nós estamos cuidando do setor econômico e estamos fazendo um trabalho muito forte para reativar não só a economia, mas reativar a saúde ao mesmo tempo para que a gente volte a crescer aqui no Distrito Federal. Bom, isso gerou briga, inclusive, com um grande amigo meu, aliás, 2 amigos, o senhor é meu amigo também, mas com o Caiado, né? E o Caiado não é brincadeira, o Caiado ele chuta o Barde. Eu conheço o Caiado há muito tempo, desde muito tempo mesmo que eu conheço o Caiado, o senhor, eu aprendi a gostar e tenho como amigo. Eu não gosto de ver amigo brigando. Já está resolvida a situação com o Caiado, que ele chegou a criticar o senhor de uma maneira até mais intensa, porque é o jeitão do Caiado mesmo, né? Ou ele beija o santo, ele quebra o santo. Eu sou uma pessoa que tem a paz no coração, então eu estou aberto. O Caiado é um parceiro aqui do entorno, um parceiro do Goiás. Eu tenho certeza que nós vamos superar essas divergências para que a gente possa apoiar a nossa população, tanto do entorno e da nossa região como um todo. Então, da minha parte, não tem nenhum tipo de problema. A gente segue a vida adiante e vamos tocar.
O senhor não está pretendendo fechar as estradas como o senhor pensou em fechar, né? Os acessos a Brasília. O senhor ainda mantém essa perspectiva ou não? Naquele momento, o que nós buscamos, o Datena, é uma coisa que é uma organização interna. Esses municípios aqui do entorno reúnem mais de 2 milhões de habitantes. E todo, ou quase todo, o atendimento da rede pública de saúde é feito aqui no Distrito Federal. Existe um sistema que chama-se de pactuação, em que os municípios eles pactuam com o Distrito Federal a remessa desses doentes para que a gente possa atender. E os recursos que o SUS repassaria a eles passam a ser recebidos pelo Distrito Federal. A partir daquela grita que eu dei daqui, os prefeitos do entorno se reuniram com o nosso secretário de saúde, comigo, fiz questão de recebê-los aqui no Palácio do Buriti. O secretário de saúde de Goiás também teve com o nosso secretário de saúde, e essa pactuação está em andamento, de modo que nós vamos ter condições de atender essa população e vamos receber o recurso para que a gente possa dar um melhor atendimento ainda. Então a grita funcionou, eu acho que vale a pena a gente colocar e expor as situações, porque da maneira como vinha sendo feito, aí seria necessário, porque já que não quer pagar pela conta, fica com o seu doente, mas já que está acertado que os recursos serão repassados ao Distrito Federal, a gente recebe todo mundo e atende a população, afinal o sistema é único de saúde. A grita, ela não foi pela briga, foi pela paz, e pelo jeito deu certo. O governador não tem nem cara e nem jeito de bobo, né? Não tem coisa nenhuma. O governador, aliás, partiu para a política, empresário, partiu para a política, eu não sei se ele se arrependeu ou não. Eu ainda não resolvi entrar, mas eu não sei se o governador se arrependeu ou não, porque ele pega um período de pandemia. Mas eu vou lhe contar uma coisa. Gente como o senhor, que tem experiência em todos os sentidos, né, de gestão, gente como o senhor, e tem mesmo, o senhor tem experiência de gestão, é uma pessoa bem sucedida naquilo que faz, acho que veio numa hora certa, do lugar certo, porque nós temos que ter pessoas com experiência e capacidade para gerir os estados, o Distrito Federal, o Brasil, num momento difícil como esse. O senhor deve estar usando muito da sua experiência empresarial num momento como esse. Não, governador, eu estou enganado? Olha, sem dúvida nenhuma, a nossa capacidade de gestão, a capacidade de reunir as equipes, de colocar todas elas para funcionar, buscar os instrumentos jurídicos que dê segurança para os servidores que atuam nas mais diversas áreas. E essa capacidade de mobilização que vem do setor empresarial, isso ajuda muito no encaminhamento da resolução dos problemas. Eu não estou arrependido de ter vindo para a política, em que pese já entrar no segundo ano de uma crise muito forte. Eu estou satisfeito porque é a oportunidade que a gente dá de atender a população da melhor maneira possível. Eu acho que se não tivessem sido tomadas as atitudes que foram tomadas aqui no âmbito do Distrito Federal, nós teríamos um número muito maior de mortos, mesmo com a dificuldade que nós temos hoje na abertura de leitos de UTI e no atendimento à população, mas nós não tivemos ainda no Distrito Federal ninguém da Atena, nenhuma pessoa, nem daqui, nem do entorno, que tenha chegado na porta de um hospital e não tenha sido atendida. Isso nos gratifica muito. Então, todos os pacientes que buscaram receberam o atendimento. E nós estamos a cada momento, anteontem eu me reuni com a iniciativa privada, conseguimos mais 100 leitos de UTI na iniciativa privada. Nós estamos trabalhando exatamente com essa capacidade de diálogo que a advocacia me deu para que a gente consiga solucionar esse problema da forma mais rápida. Nós temos convicção de que estamos no momento mais grave da nossa crise da pandemia. Chegamos a isso por um caos total que se gerou no país. Esse vírus continua circulando, nós só vamos ter a solução definitiva com um índice de vacinação maior. Nós estamos confiantes de que esse índice de vacinação vai chegar. Existe a promessa de entregas agora no mês de março de mais de 30 milhões de doses, o que vai começando a aliviar e tirando a pressão do sistema de saúde, mas nós sabemos que ainda existe muito trabalho a ser feito até que a gente supere essa pandemia. E nós vamos sofrer os efeitos econômicos dessa pandemia ainda durante muito tempo. Graças a Deus, o Distrito Federal está bem organizado do ponto de vista financeiro. Nós conseguimos aí fazer a privatização da companhia elétrica. Ontem foi a assinatura do contrato, o que vai nos trazer recursos adicionais para investimento na área de infraestrutura e geração de emprego. E eu tenho certeza que nós vamos superar, antes dos outros estados, a crise que se instalou no Brasil.
Olha, o senhor tem mais contato com o presidente da República, tem mais proximidade com o presidente da República, está aí no Distrito Federal. Eu tentei falar com o presidente Jair Bolsonaro anteontem, era à tarde da noite, né, porque eu queria perguntar sobre a questão dos combustíveis, né? Ele me deu uma resposta de manhã, e de manhã eu já estava dormindo, não consegui continuar a sequência do papo que eu queria ter, era a respeito de zerar os impostos sobre os combustíveis. Logo depois ele falou disso. Ele me respondeu, o Datena, faltam alguns detalhes ainda a se definir. E logo em seguida, aí eu já acordei, já era tarde, o presidente já estava em agenda, eu não consegui falar com o presidente, hoje eu tentei falar de novo e não consegui falar. Eu perguntei sobre se ele aceitaria um lockdown nacional, como é que ele veria um lockdown nacional, porque parece que é para isso que nós caminhamos, né? Todo mundo está fechando porque a situação é ruim, não é à toa que o Brasil virou epicentro da doença e o Brasil superou ontem os Estados Unidos. Então, eu fiz essa pergunta ao senhor presidente, hoje eu tentei falar com ele de manhã de novo, ele não pôde me atender, ele cancelou também o pronunciamento que ele faria à nação ontem, e acho que do momento ele prefere analisar a situação para depois, obviamente, falar à nação. Mas a minha função é de repórter, é por isso que eu consigo entrevista, porque eu fico atrás enchendo a paciência do cara e ligando para ver se o cara fala. Mas o senhor acha que a tendência é que a maioria dos estados entrem em lockdown pela situação que nós estamos enfrentando? E é uma coisa que o Bolsonaro tem pavor de ouvir falar em lockdown. Como é que o presidente aceitaria isso, não é? Eu não consegui ter essa resposta. Eu acredito que o presidente, pelo que tem externado desde o ano passado, ele é contrário a esse lockdown nacional, fechamento nacional. Ele tem uma preocupação que é legítima da Atena, que é do ponto de vista da economia, a paralisação da economia, a queda na arrecadação de tributos, como é que vai se manter toda essa máquina, inclusive da saúde, se nós tivermos a paralisação do país. Então é uma preocupação mais do que legítima, até porque o país não tem poupança pública que sustente essa paralisação. Eu acredito que esse lockdown ele tem que ser feito pelos governadores e pelos prefeitos, cada um analisando a sua situação. Ele é necessário nesse momento, mas em determinado momento você tem que saber, que aí compete a cada governante, a hora de apertar mais um pouco, como foi feito aqui no Distrito Federal, e a hora de afrouxar um pouco as rédeas para que a economia volte a funcionar. Então eu até vi o pronunciamento dos secretários nacionais de saúde, no sentido de recomendando um lockdown nacional, mas eu acho que essa recomendação ela tem que ser voltada para cada um dos governantes, cada um analisando a sua situação, olhando dia a dia a situação da hospitalização no âmbito da cidade e tendo o tempero aí na hora de relaxar um pouco nas medidas para poder a economia funcionar e a gente não chegar a uma quebradeira total, que foi anunciada ontem, isso me preocupa muito, pelo nosso Paulo Guedes falando que podemos chegar a ser uma Argentina em 6 meses ou uma Venezuela em 1 ano e 6 meses. Isso nos preocupa muito mais, porque nós que temos um pouquinho mais de idade, eu sou novo ainda, mas vivi isso lá atrás, nós sabemos quais são os efeitos de uma hiperinflação e o que isso gera para a população, em especial a população mais carente. Eu acho gozado o Paulo Guedes, viu? Eu acho estranho o Paulo Guedes. Ele é estranho mesmo, né? Eu não conheci o Paulo Guedes. A primeira vez que eu cruzei com o Paulo Guedes naquele hotel grande que tem ali, perto o hotel do Paulo Otávio, sei lá como é que chama aquele hotel. Eu cruzei com o Paulo Guedes. O Datena me cumprimentou e tal. Blue Tree. Que, aliás, não devia estar lá, que é muito perto. Aquele hotel não devia estar lá, porque ele é muito perto lá do Palácio, não podia estar lá. Está lá, sei lá, sabe-se por quê. Eu também não quero saber. Foi na época do Collor, foi aprovado aquilo lá, que era muito amigo do Paulo Otávio. Eu também não quero revirar cadáver, que revire quem quiser. Né? Agora, o grande lance é o seguinte. A primeira vez que eu cruzei com o Paulo Guedes, Datena, como é que vai? Então, eu mal conheci o Paulo Guedes. Segunda vez, ele passou por mim, não olhou para mim, eu peguei, fui atrás dele, falou, o ministro tem algum problema comigo? O senhor não falou nada? Não, preocupado com algumas coisas e tal. Acho gozado o Paulo Guedes. Até agora ele falou que a economia estava equilibrada, que não sei o que e tal. E agora diz que a gente pode virar a Argentina. Eu não entendo bem o Paulo Guedes. Sinceramente, eu não sei. Primeiro que eu acho que ele vem de uma origem de bancos, ele só fala para
para bancos, ele quase não dá entrevista. E eu, sinceramente, eu já teria mandado o Paulo Guedes andar há muito tempo. Essa é a minha opinião. Eu falei isso para o presidente em uma entrevista com ele. Mas já que ele gosta do Paulo Guedes, ele que mantém o Paulo Guedes lá, mas eu acho que ele é altamente prejudicial à economia brasileira e não gosto da forma dele de trabalhar. Mas essa é a minha impressão, o presidente tem outra e pode ser que eu esteja enganado, profundamente enganado. Mas o cara que fala que está tudo bem e de repente, cuidado, vamos cair no abismo, aí não dá, né? Governador, foi um prazer enorme conversar com o senhor. Quem sabe nos encontremos tão logo termine esse período terrível aí e vai ser uma oportunidade muito legal voltar a Brasília e estar com o senhor. Um abraço grande, tenha um bom dia, saúde e que Deus salve o Brasil e o mundo. Abraço grande, governador. Eu que agradeço, Datena, agradeço todos os seus telespectadores, todos os seus ouvintes e dizer que é um prazer muito grande ser entrevistado por uma pessoa de grande inteligência como você.